O apito final soa no estádio Newton Santos, o placar ali mostra 2-0 contra o Nacional Potosí. E o agregado aponta 2-1. Exatamente, 2-1 no agregado, ou seja, a classificação para a terceira fase da pré-Libertadores está matematicamente assegurada. Mas o som que desce da arquibancada e toma conta do ambiente é uma vaia simplesmente ensurdecedora. Fica aquela sensação de paradoxo total, né? Um paradoxo total, principalmente para quem acompanha o futebol de forma mais superficial. Olá para a nossa audiência que vive e respira as notícias e o dia a dia do Botafogo. Hoje, a nossa imersão atua justamente como uma lupa sobre essa noite de contrastes extremos. E que contrastes! Mas antes da gente entrar na tática, no comportamento da equipe e nessa análise mais fria, fica aqui aquele pedido essencial. Para a galera que está sempre engajada com o nosso conteúdo, deixem aquele like na transmissão, além do nome da cidade nos comentários. É sempre muito bom ler a participação de todo mundo. É fundamental e muito bacana saber de onde cada pessoa está acompanhando essa nossa resenha diária. Bom, a missão de hoje é desconstruir esse jogo. Entender como uma equipe consegue produzir um volume de jogo absurdo e logo em seguida flertar com uma eliminação catastrófica. Essa introdução toca exatamente no nervo da partida. Não estamos falando de um jogo linear. Longe disso. A análise de hoje exige entender as engrenagens de um time que operou em duas frequências completamente distintas. No futebol atual, especialmente num cenário de eliminatória sul-americana, o resultado final muitas vezes esconde os sintomas de uma equipe. Com certeza. E o Botafogo, nesses 90 minutos, apresentou sintomas de muita saúde ofensiva no início, mas uma fragilidade estrutural bem preocupante na reta final. Para entender a reação da arquibancada, a gente precisa primeiro dissecar o que foi construído na etapa inicial e, principalmente, como essa construção se desfez depois do intervalo. Vamos voltar então para o momento em que a bola rolou. Porque os primeiros 45 minutos pareciam aquele roteiro de almanaque sobre como encurralar um adversário. O famoso treino de ataque contra a defesa. Isso, um treino literal. Logo aos 44 segundos, o Vitinho já finaliza uma bola que explode na trave do Nacional Potosí e a partir dali, os relatos das fontes que a gente cruzou mostram um domínio estatístico que é, assim, assustador. E tem um dado fundamental para comprovar isso. Pode falar. Em um determinado momento ali do primeiro tempo, o placar de finalizações marcava 10-0 para o Botafogo. 10-0. 10-0. Evidenciando um Nacional Potosí completamente inofensivo, que não conseguia respirar. E não foi só aquela bola do Vitinho aos 44 segundos. Tivemos a cabeçada do Barbosa passando muito perto, outro chute do Vitinho que parou na trave de novo. Massacre absoluto. E essa asfixia toda precisava virar gol, o que acabou acontecendo e de uma forma que virou uma pintura. Totalmente. O gol do Alex Telles. Cara, o lançamento do Danilo é espetacular. O Telles dá aquele toque de cabeça perfeito para tirar o adversário da jogada e finaliza com muita categoria por cobertura. Uma execução técnica brilhante. Sim. E logo depois, já nos acréscimos, o próprio Danilo marca o segundo gol. A sensação que dava no estádio ali antes do intervalo é que uma goleada histórica estava se desenhando. Dava mesmo. E a mecânica desses lances ilustra muito bem a fluidez da equipe naquele momento. Mas o problema é que a intensidade exigida para manter esse rolo compressor consome uma energia monumental. E como consome? O futebol cobra um preço altíssimo quando essa energia acaba e a equipe não tem um plano alternativo mais sólido para cadenciar o jogo. O que nos leva direto para o cenário do segundo tempo. E eu confesso que mudou totalmente o clima. Parecia que a gente estava assistindo a um filme de suspense, onde a arquibancada inteira sabia que o susto ia chegar a qualquer momento. O ímpeto alvinegro freia drasticamente. O time volta do vestiário e toda aquela postura agressiva simplesmente desaparece. O Nacional Potosí ganha campo. Por que isso aconteceu? A raiz principal é física. Houve um cansaço muito visível de peças chaves ali do meio para frente, especificamente o Montoro e o Barreira. Eles sentiram demais o ritmo imposto na primeira etapa. Faz sentido, a perna pesa. Pesa muito. E quando a primeira linha de combate perde a força, o adversário ganha metros e ganha tempo para pensar. Essa postura menos agressiva ressuscitou o Nacional Potosí no jogo. Eles perceberam que o Botafogo não estava mais mordendo e começaram a gostar da partida. E aí começa o flerte com o perigo real.
A gente narra o domínio, mas precisa narrar os sustos também. Foram sustos enormes. Teve aquela cabeçada perigosa do Restrepo que passou tirando tinta e depois o momento de maior tensão, que foi o chute de fora da área do Villalba. A bola na trave. A bola estourou na trave. A gente olha para um lance desses e pensa na gravidade do momento. Um simples gol dos bolivianos ali levaria a decisão direto para os pênaltis. E ir para os pênaltis com o time caindo fisicamente daquele jeito e o adversário crescendo seria um cenário terrível. Um desastre. E é por isso que, quando soa o apito final, a gente vê aquele paradoxo que mencionei lá no começo. O Botafogo está classificado, o placar agregado é favorável, mas o som no Newton Santos é de vaia. E é importante a gente interpretar essa torcida de forma correta. A vaia não é pelo resultado agregado. Não mesmo. A vaia é pela frustração clara com essa queda de rendimento assustadora no segundo tempo. É o reflexo de uma torcida que sentiu o perigo iminente. Eles leram o jogo. Exatamente. Eles leram o jogo perfeitamente. Eles sabem que atuações oscilantes como essa podem custar muito caro no futuro da competição. É uma cobrança por consistência. Agora, mesmo com a queda coletiva, a gente precisa dedicar um espaço para exaltar quem garantiu essa classificação, né? O raio-x das atuações. Fundamental. O melhor em campo, apontado de forma quase unânime, foi o Vitinho. Sem dúvida alguma. A gente conecta isso direto com aquele início fulminante. A bola na trave aos 44 segundos, a agressividade constante dele pelo lado do campo, ele foi o motor do time. Ele não deixou a defesa do Potosí respirar na primeira etapa. E do lado dele a gente precisa falar do Danilo, que foi a verdadeira base dessa vitória. O cara do jogo no meio-campo. Ele teve um impacto gigantesco no resultado geral. Marcou um gol crucial ali nos acréscimos do primeiro tempo, que deu a tranquilidade no agregado e ainda deu o lançamento espetacular para a pintura do Alex Telles. Uma visão de jogo absurda. E só para fechar esse bloco de destaques, fica uma menção honrosa para o Barbosa. Quando o time recuou no segundo tempo e o sistema defensivo ficou sobrecarregado, ele rebateu muita bola. Saiu de campo com notas ótimas na avaliação de toda a imprensa esportiva. Segurou a bronca lá atrás. E vai precisar segurar de novo, porque agora a gente tem que falar do fantasma do Equador. O próximo desafio... Terceira fase da pré-Libertadores, o último degrau antes dos grupos, e o adversário é o Barcelona de Guayaquil. É um salto de dificuldade enorme. Conta pra galera um pouco sobre o tamanho desse desafio, porque não vai ser o mesmo cenário que a gente viu contra os bolivianos. De jeito nenhum. O Barcelona é um time muito cascudo. Só pra gente ter uma ideia, eles foram até Buenos Aires jogar contra o Argentinos Júniors. Tinham perdido o jogo de ida por 1-0. Jogar na Argentina precisando reverter placar é sempre um drama. Pois é, e eles não se intimidaram. Devolveram o placar de 1-0 na casa do adversário e buscaram uma classificação heróica nos pênaltis. É um time que tem muita resiliência, sabe sofrer e sabe ser letal. E a logística também é pesada, né? Muito. A partida de ida vai ser em Guayaquil. E a decisão, mais uma vez, vai ser sob a pressão do Newton Santos. A Conmebol ainda vai confirmar as datas e os horários exatos, mas decidir em casa contra um time assim é teste para cardíaco. Bom, antes da gente focar 100% no Equador, existe uma pausa doméstica. Verdade, tem o Carioca. Só para a gente fechar a agenda aqui para o pessoal, o time volta a campo já nesse sábado, às 19h30, no próprio Newton Santos, jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca contra o Boa Vista. É um jogo para respirar. Sim, a vantagem é muito confortável. 3-0 construído no jogo de ida em Bacaxá vai ser uma oportunidade para rodar o elenco e poupar esse pessoal que terminou o jogo da Libertadores no limite físico. Sem dúvida, o momento de dar um descanso para quem correu o dobro ontem. Bom, fazendo aquela síntese final da nossa imersão, a classificação veio com uma dose de espetáculo no início, com um amasso de 10-0 nas finalizações e uma dose de sofrimento enorme no fim. O resumo perfeito da noite. Eu agradeço mais uma vez os comentários, os likes e a participação de todo mundo que acompanhou a gente de tantas cidades diferentes. Vocês fazem essa resenha acontecer. E eu quero encerrar deixando um pensamento provocativo aqui no ar para nossa audiência refletir. Manda. Considerando essa queda física brusca na segunda etapa e a forma como a arquibancada reagiu com aquelas vaias, fica a grande questão. Como o psicológico e o preparo físico dessa equipe vão reagir
caso enfrentem um cenário de pressão semelhante contra um time letal e cascudo como o Barcelona de Guayaquil. Ainda mais sabendo que a decisão final será novamente na panela de pressão do Nilton Santos. É uma pergunta que vai tirar o sono de muita gente. Um abraço e até a próxima.